isso que quando Deus se apresentava aos homens, os profetas do Antigo Testamento, Deus se apresentava como o Deus da história. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Deus se apresenta a Jacó, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, teu vô. Sou o Deus de Isaac, teu pai. E eu quero te fazer uma proposta. Conhece teu pai Isaac? Que história, Deus. Pois é tempo de eu escrever a tua história, Jacó. Oh, tome posse disso. Você não vai só contar a história de outros. Você vai passar a testemunhar aquilo que Deus está fazendo na tua história. Depois do passado, agora, como é que Elias vai orar? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O Deus que marcou a história de Abraão, o Deus que marcou a história de Isaac e o Deus que marcou a história de Jacó. Amém? Aplauda Jesus. Carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso. Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 18. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Os irmãos, se tiver a Bíblia com autoajuda, as iniciais E, F. Bíblia com autoajuda, iniciais E, F. Efésios, capítulo 6, verso de número 18 ou 18. Como nós estamos aprendendo português, não servir a Deus é lindo, é bom demais. Até o português, às vezes, rapaz, não precisa se esforçar para falar difícil, é só ler a Bíblia. A Bíblia te ensina até falar corretamente. Olha que coisa poderosa. Eu aprendi lendo a Bíblia, claro que no começo, aplicando, porque aquilo que você entende na leitura é aquilo que você aplica. Mas eu aplicava muito errado, né? Olha, quando eu comecei a pregar nos grupos, nos cultos de jovem, acompanhado pela minha esposa, mas na época era minha noiva, a irmã Thaline, e eu chorava muito, sabe? É porque além de eu estar frustrado por errar muito erros bíblicos, né? Mas tudo era para o meu bem, né? Mas ela vinha do caminho voltando dizendo: errou assim, sorte, nunca mais eu prego. Nunca mais eu prego na minha vida. Aí eu chegava em casa destruído, desanimado. Deus não me chamou para nada. Você vê hoje, pela misericórdia, bondade, graça de Deus, o Senhor nos dá um faísco da sua graça e nos usar. Mas não quantas vezes depois de uma pregação eu chegava em casa e não prego mais, não sei pregar. Não me chamou. Isso é falsa revelação, esse negócio. E os irmãos, toda vez que eu ia frustrado para um culto de jovem, não vejo uma Bíblia na tua mão. Você vê a Bíblia, nada mesmo. Estou tentando pregar aqui e não sai nada. Não, mas sabe o que é você estar destruído e a sombra do Espírito te cobrir? E que a presença de Deus lhe consola. Algo tão profundo que eu cheguei um desses dias em casa para nós entrar aqui, desanimado, dizendo que eu ia pregar mais. Aí minha tia, a tia Liana, ligou, estava comentando com a mãe, falando de um assunto que estava enfrentando. Aí o Espírito de Deus me trouxe uma profecia concernente à vida dela. Eu estava tão destruído, frustrado, assim. Aí Deus pede,
da sua mãe, que morava com a mãe, e fale com a sua tia. Eu disse, não tem nem vai pregar. Aí eu peguei o telefone, tia, benção, Pai do Senhor. Já que Deus manda dizer assim. Ela disse, meu filho, tudo que você falou, eu estava precisando ouvir o que estava passando. Aquilo me fortaleceu, eu disse, eu vou tentar de novo pregar. Aleluia! Amém, meus irmãos? Perdoe meu momento de raiva. Efésios capítulo de número 6. Isso é bom, né, irmão? Para nossa edificação, porque eu sempre digo, alguns têm história, outros têm história, irmão. Tem gente que é bom na história, mas é bom quando Deus escreve em nossa história. Efésios 6, 18. Quem encontrou, amém? Amém. Olha o que está escrito na palavra de Deus: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ler mais uma vez. A ciência diz naquilo que você repete a leitura, a sua mente trabalha para decorar. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos falar sobre oração aqui também. E qual é o desafio da oração? Qual é o desafio da oração? Claro que me diga uma definição para nós orar. Qual o desafio da oração? Orar. Porque se eu estudar sobre oração, tem os nossos desafios, mas eu prego sobre oração. Se eu ler livro de oração, eu leio um bom livro de oração. Então o maior desafio da oração é orarmos, é praticarmos ela. Por isso essa guerra. O diabo luta e luta para você não orar, para nós não orarmos. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Pai? Vamos abrir o nosso coração. Oração é mais do que palavras. Oração é o clamor da alma, é o clamor do coração. Oração não é um conjunto de palavras corretas. Oração é o sentimento da alma que se expressa com Deus. É por isso que Deus às vezes escuta mais intenção do que palavras. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos adentrar em Tua presença por meio da oração. Queremos acessar o trono da graça por meio de Jesus, que nos abriu o acesso e a porta. Deus, queremos ser alcançados pela Tua misericórdia e a Tua graça, porque a Tua misericórdia nos afirma a Tua palavra, que é a razão pela qual nós estamos em pé. Não estamos por méritos, não estamos em pé por obras, não estamos em pé porque somos fortes, estamos em pé porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Queremos, Senhor da glória, ser ajudados em tempo oportuno por Ti, Senhor. Queremos ser ajudados por Deus. Queremos ser ajudados por Ti, Senhor. Queremos chamar a Tua atenção a nós. Queremos acessar a Tua vontade por meio da oração, pois a Tua palavra diz que a certeza de sermos respondidos pelo Senhor é a certeza de orarmos conforme a Sua vontade. Revela-nos a Tua vontade,
E como diz o hino da harpa cristã, para fazer a tua vontade precisamos de ti mais poder. Para fazer a tua vontade precisamos de mais santidade. Para fazer a tua vontade precisamos de ti mais gratidão. Para fazer a tua vontade precisamos de ti, Senhor, mais sensibilidades para sermos tocados e alcançarmos o toque de Deus. Querido Deus, abre os nossos entendimentos, fala ao nosso espírito e revela a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. 8 horas e 12 minutos. Nós queremos conversar aqui esses 45 minutos sobre a palavra de Deus. Qual é o maior desafio da oração? Qual o maior desafio da oração? Orar. Você assiste pregação sobre oração. Você conhece o que é oração. E qual é o desafio da oração? Na verdade, o maior desafios que nós enfrentamos é aplicar as verdades de Deus em prática sobre as nossas vidas. É por isso que Jesus encerra uma sequência de doutrinas que se inicia em Mateus capítulo de número 5. Ele vai encerrar em Mateus capítulo 7, versículo 24, contando uma parábola. E ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas. Jesus está se referindo não àquilo que ele só está falando, mas àquilo que ele já falou. Estas minhas palavras. E o que? E a pratica. Compará-lo-ei ao homem, a uma mulher, ao jovem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas que veio a chuva, sopraram os ventos, combateram os rios, mas essa casa, ela permanece. Não é porque ela é mobiliada, não é o material da casa, não é o telhado da casa, não é a pintura da casa, não é o piso da casa. Aí Jesus diz: porque ela estava edificada sobre a rocha. É a base da casa que sustenta a casa. Então, todas as verdades de Deus são difíceis de ser aplicada em nossa vida. Paulo está em um contexto, Efésios 6, das armaduras de Deus. Paulo está falando de uma guerra além dos olhos. Paulo está falando de uma guerra espiritual. Paulo está falando de uma batalha que não é no físico, que não é no natural, que não é no carnal. Paulo está falando de uma batalha no espiritual. Paulo está falando de uma guerra invisível. O mundo espiritual é real, mas é invisível. Você pode sentir a ação daquilo que é real, mas é espiritual, é invisível. Qual é o desafio daqueles que enfrentam essa batalha, irmão? É não ver o seu adversário. Alguém que vai enfrentar em qualquer área do esporte,
o seu adversário e, como bom lutador, observa as falhas do adversário. Assiste episódios das batalhas do adversário. Você sabe qual é a guerra espiritual da igreja? Não dá para ver o adversário, não dá para ver o inimigo. Você precisa perceber a sua movimentação. Você precisa conhecer, mesmo sem vê-lo, e discernir a fonte por trás das ações, e entender o que é natural e o que é espiritual. Eu nem posso naturalizar tudo e nem posso espiritualizar tudo. Eu preciso ter discernimento que algumas coisas são naturais e carnais, e eu preciso ter discernimento que outras coisas são espirituais. Paulo está no contexto de uma guerra, de uma batalha, e ele está preparando os soldados. A visão de Paulo é de um exército, e ele diz: esse exército precisa estar com seus armamentos. Paulo começa dizendo: no demais, irmãos meus, revestivos do Senhor e da força do seu poder, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que era alguém astuto? Alguém que tem habilidade para enganar. Paulo está dizendo: nessa batalha você não pode se deixar ser enganado. Oh glória! O diabo não pode te seduzir ou te enganar. Você lembra porque Eva perdeu a batalha? Porque deixou ser enganada. Ele disse: olha, Deus sabe que é no dia que tu comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, você não vai morrer. Deus disse para você que vocês iam morrer? Ela disse: foi. O diabo disse: não, vocês se tornarão semelhantes a ele. Então ela se deixa ser levada e enganada pela voz do adversário. Paulo está dizendo: eu preciso revestir do Senhor, da força do seu poder, para que eu esteja firme contra as ciladas do diabo, para que eu não me perca nos enganos do adversário, para que eu não me perca em deixar-me ser enganado pelo diabo, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus. De quem é a armadura? De Deus. A armadura é de Deus, mas ela tem o seu tamanho. A armadura de Deus, ela possui o nosso tamanho. Entendeu? Quando Davi vai enfrentar a guerra, Saul oferece a sua armadura. Deus disse: não, eu tenho uma armadura para ele já. Porque a armadura de Deus tem o seu tamanho. Não dá para ir para a batalha confiando na armadura do outro. Glória a Deus. Confiando na arma do outro. Você precisa se revestir de Deus e tomar de Deus a sua armadura. Aleluia. Aí Paulo fala uma série de 6 peças. Quantas peças? 6 peças da armadura. A armadura é uma só, composta de 6 peças. A armadura
é uma só, composta de 6 peças. Por quê? Por que 6? Porque 6 é o número do homem. No 6º dia Deus formou o homem do pó da terra. Então o que é o 6º aqui, bispo? É Deus revestindo o homem. É Deus preparando o homem. É Deus fortalecendo o homem. É Deus capacitando o homem para a batalha. É Deus te entregando recursos do céu para enfrentar esta batalha. Eu quero crer nessa noite, irmão, que Deus está entregando recursos do céu para você enfrentar as suas guerras, para nós enfrentar as nossas batalhas, porque tem batalha que o exército está junto, mas tem batalha que o soldado tem que vencer sozinha. O maior campo de batalha é quando o soldado parece estar sozinho. Aleluia. Olha. Glória a Deus. Qual foi a proposta de Golias? Vem todo o exército de Israel? Vem todos os soldados de Israel? Ou a proposta de Golias dá-me um soldado, um homem, para que ambos pelejamos. Oh glória! Guerrear quando todo mundo está na guerra, irmão. Aleluia! Batalhar quando todo mundo está na batalha. Aleluia! Alcançar a vitória por todo o exército. Ninguém perde. Agora, soldado aprovado é que vence as suas batalhas do pessoal. É que vence as suas guerras individual. Sabe por quê? Porque parece que você está lutando só, mas você está representando um povo. Se você sair dessa batalha vitorioso ou vitoriosa, tem uma multidão de soldados que vão ser ativados também para vencer as suas batalhas. Glória! Aconteceu assim com Davi. Ele está lutando uma batalha pessoal, mas ele está representando o exército de Deus e os soldados da terra. Quando Davi vence a batalha no individual, os soldados criaram ânimo, pegaram a sua espada, foram de encontro ao exército do filisteu e venceram. Oh, Deus está revestindo o homem. Deus está preparando o homem. Deus está capacitando o homem. Deus está dando ferramentas e recursos para a batalha do homem vencer as suas guerras. Davi sabia muito bem o que era isso, irmão, porque quando ele vai para a batalha, ele disse: Saul, eu já venci urso, eu já venci leão, e estava só eu, Deus, lá. Estava só eu e Deus, mas eu venci as minhas guerras, representando talvez um pequeno grupo de poucas ovelhas. Oh glória, não diga pouco aquilo que Deus lhe confiou. Não chame de pouco aquilo que Deus te confiou. Oh glória, quando Davi vai para a batalha, Eliabe não entende o valor daquilo que está nas mãos de Davi e disse: você deixou com quem as tuas poucas ovelhas? Não despreze o pouco que parece ser pouco, mas Deus confiou nas tuas mãos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é essa: foste fiel. E aonde? Vai para onde? Qual é o teu destino? Qual é o local onde Deus te vai levar? Sobre o muito. Aleluia, sobre o muito. Sobre você pode estar representando a tua casa, você pode estar representando outras pessoas. Parece ser um grupo de pessoas pequeno, mas Deus está dizendo: essas pessoas dependem de você vencer as suas guerras espirituais. Essas pessoas estão dependendo de você vencer as suas batalhas espirituais, porque elas serão alcançadas e abençoadas pelas suas vitórias. Aleluia. 6 peças, uma só armadura e 6 peças são suficientes para revestir. Paulo está encerrando esse assunto no verso 18. E ele diz o seguinte: orando em todo tempo. Olha que coisa tremenda, irmão. O soldado já está revestido de Deus,
já está com todas as armaduras de Deus, mas ele precisa orar em todo tempo. Paulo está encerrando o contexto, e Paulo está dizendo: você revestiu do escudo, já pegou a couraça, já calçou os pés da preparação do Evangelho, já está com a espada na mão, já cingiu teus lombos com a verdade. Agora não se esqueça de orar em todo tempo. Aleluia. Por quê? Porque a batalha é espiritual. E o soldado, mesmo depois de revertido, ele precisa se revertir da oração. Ele precisa estar em oração, em constante oração. Jesus venceu todas as suas batalhas em oração. Até no madeiro, pendurado na cruz, Jesus tem 7 clamores. 7 clamores são feitos por Jesus no madeiro. Sabe por que Jesus venceu? Porque sempre viveu em oração. Ore nos seus melhores dias, ore nos seus mais ou menos dias, e ore também nos seus piores dias. Mas nunca deixe, nunca cessamos de orar a Deus. Aleluia. Nos melhores, nos mais ou menos e nos piores dias. Olha o segredo que Paulo está passando: orando em todo tempo. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Essa oração, ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Essa oração, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Ore até o Espírito de Deus conduzir as tuas palavras. Ore até o Espírito de Deus conduzir os teus sentimentos. Ore até o Espírito de Deus te impulsionar as palavras da oração. Já teve essa experiência? Já teve essa experiência de orar no Espírito? Todos nós começamos a nossa oração no nosso natural. Querido Deus, bendito Deus, amado Pai, Senhor nosso Deus, nosso Pai, é a oração natural. Paulo está dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Letra maiúscula, Espírito Santo. Ore até acessar. Eita glória! É uma carreira, irmão. A oração que Paulo está falando, presbítero, é uma carreira. Você vai, e aquela carreira que você conduz algo e chega até a outra pessoa que vai continuar. Já viu isso? Você está levando algo a Deus em oração. E quando você atinge ao local onde o Espírito é acessado, Ele toma as tuas orações. E é nesse momento que cumpre o que Paulo diz aos Romanos: o Espírito de Deus intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Oh! Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vença os primeiros passos, vença os primeiros segundos, vença os primeiros minutos. Porque quando você chegar na mão do Espírito Santo, o Espírito de Deus vai conduzir o restante de todas as tuas palavras. O Espírito de Deus vai conduzir o restante de todo o teu tempo de oração. Oh glória! Aleluia! Está sendo revelado um segredo de Deus aqui para nós nessa noite, irmão. Você começa no natural, você começa desmotivado, desanimado. Já o Espírito de Deus toma oração. E é quando o Espírito de Deus toma oração que Ele te conduz as pessoas que precisam orar, as formas que você precisa orar, a condução daquilo que você está orando. Eu sinto muito dizer isso, mas tem pessoas que desistem de orar antes de o Espírito Santo assumir a oração. Ore até o Espírito Santo assumir a tua
Ora, anota isso aí, irmão. Ore até o Espírito Santo assumir a sua oração. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Eita, glória. Nesse momento que o Espírito assume a nossa oração, que ele começa a interceder junto ao Pai, que ele começa a trazer a revelação da vontade do Pai. Ore até o Espírito assumir a sua oração. Aleluia. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso aqui não estava escrito, irmão. Isso aqui foi Deus que nos entregou. Ore até o Espírito Santo assumir a tua oração. Que experiência, irmão, quando você percebe que o Espírito de Deus conduz as tuas palavras, que o Espírito de Deus te leva na oração. Aí ele te leva a oração bíblica. Você já venceu os primeiros obstáculos, você já venceu as primeiras batalhas, você já venceu as primeiras guerras. Agora o Espírito Santo diz: deixa comigo. Tu vai ser só o vaso que eu vou conduzir e liberar aquilo que vai ser conduzido por mim. Aleluia. Qual é a oração respondida por Deus? Oração segundo a sua vontade. Os discípulos disseram assim: mestre, nos ensina a orar. Jesus não ensinou os discípulos a pregar. Jesus não ensinou os discípulos a evangelizar. Jesus ensinou os discípulos a orarem. Aí Jesus disse: quando orarem, direis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade. Aonde? Assim na terra como és no céu. Oh, glória. Quando você ora até o Espírito assumir a tua oração, ele traz a vontade de Deus do céu para a terra. Ele traz a vontade do céu de Arguído para a terra. Irmão, Jesus é o acesso ao Pai, ao céu. O Espírito é o acesso à vontade de Deus. Jesus é o acesso ao céu. Jesus é o acesso, é a porta que nos leva ao trono, ao Pai. Mas o Espírito é o acesso à mente de Deus, à profundeza de Deus, à vontade de Deus. Aleluia. Olha no Espírito. Oh, glória. Aleluia. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Até o Espírito tomar conta, tomar controle. Aí João diz assim, ó: nós temos essa certeza, que se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos responderá. Glória. Qual a nossa dificuldade na oração? Não é ser ouvida, é ser respondida. De quem é a resposta? A quem pertence a resposta? Já foi dito aqui. Vem da onde? Da boca de Deus. Do coração do homem surgem os seus planos. Apresente seus planos em oração. Deus está ouvindo. Mas o Espírito de Deus acessa a resposta de Deus. Os seus ouvidos não estão tampados. Deus ouve todas as orações, mas Deus não responde todas as orações. Você sabe que o Espírito de Deus quer nos levar, irmão? O Espírito de Deus quer nos levar à resposta de Deus dada às nossas orações. Aleluia. Ainda que a resposta de Deus seja um não, presbítero. Oh, glória! Se é difícil receber a resposta de Deus,
quanto mais receber a resposta de Deus como um não. Paulo orou por quantas vezes? 3. Nós estamos falando sobre oração. Paulo orou por 3 vezes em 1 Coríntios 12. Por 3 vezes orei, irmão Marcos, disse Paulo, pedindo para que o Senhor desviasse de mim o espinho na carne, aquilo que me tortura, me machuca, me martiriza. Porque o mensageiro do diabo parece que ele está nos bofeteando. Você sabe o que é que Deus responde a ele? Não, Paulo. Não, Paulo. Não, Paulo. Então, se Deus ouve todas as orações, mas Ele não responde todas as, e eu preciso estar pronto a, pelo Espírito de Deus, acessar a vontade do Pai, e às vezes receber uma resposta da boca de Deus, como não. Mas calma, irmão. O não de Deus te levará mais longe do que o sim dos homens. Glória a Deus. Oh, irmão. O não de Deus. Ei, Paulo, tua história não acaba aqui porque tu levou um não, Paulo. Você não vai morrer aqui não, Paulo. Deus pode te levar muito mais longe com o não dele do que propriamente com o sim dos homens. Recebe esta palavra? Recebe essa verdade aplicada ao teu coração? Essa verdade aplicada de Deus para nós? O não de Deus pode te fazer mais bem do que o sim dos homens. O não de Deus pode te levar mais longe do que o sim dos homens. O não de Deus te conduzirá mais longe do que o sim dos homens. Quem pode aplaudir a Jesus e glorificar a Ele? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, entendeu? Fazendo o que agora? Vigiando. Diga oração, vigilância e perseverança. É um segredo. O segredo do sucesso na vida. Oração, vigilância e perseverança. Olha, Paulo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso. Nisso o que, Paulo? Que você orou. Nisso que você está buscando. Nisso que você está no propósito. Porque quando a gente acessa pelo Espírito a vontade de Deus através da oração, há uma batalha acontecendo. E o diabo quer te fazer sair do propósito de Deus. Por isso Paulo está dizendo, vigiando nisso, naquilo que você está buscando de Deus, naquilo que você está orando em Deus. Vigie sobre isso. Vigie nisso. Você lembra de Jesus? Jesus está numa madrugada de quinta-feira com seus discípulos. E ele disse, olha meus discípulos, vigiai e orai. Para quê? Para não entrar. Esse entrar aqui é ceder. Porque todo mundo passará pela tentação. Todo mundo será provado na tentação. O que Jesus está dizendo em não cair na tentação. Até o próprio Filho de Deus foi tentado pelo diabo, mas não cedeu. Eu estava em casa agora à tarde e eu recebi essa palavra. Nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções, pelas nossas necessidades, pelas nossas vontades, pelas nossas cobiças. Precisamos ser conduzidos por princípios e valores e resposta e vontade de Deus. Jesus tem aqui uma necessidade, que é se alimentar, mas ele não deixa ser conduzido pela necessidade. Ele é conduzido pela vontade de Deus. Oh, glória. Você entende isso?
ser conduzido pela vontade de Deus. Suprirá todas as tuas necessidades. Meu Deus. Meu Deus. Não ceda à necessidade. Obedeça a Deus e Ele suprirá todas as tuas necessidades. Aleluia. O Senhor está dizendo o que, bicho? Jesus não cedeu à necessidade nem à tentação. A Bíblia diz que quando Ele vence a tentação, o que acontece? Veio um anjo do céu e trouxe pão vivo. Glória! Trouxe do céu. A tua necessidade não vai ser suprida na terra. A tua necessidade será suprida pelo céu. Quem pode glorificar? Quem pode aplaudir aí? Vigilância, ela andam junto, irmão, porque a vigilância te faz perder todo o propósito da oração. Se tu não vigiar, se não vigiar, perderemos toda a direção e o propósito da nossa oração. Orando em todo o tempo, não importa o tempo. Choro, ora. Alegria, ora. Bênção, ora. Prova, ora. Deserto, ora. Monte, ora. Ira, ora. Aí tem que orar mesmo na ira. É para ir embora. Todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Acessando o Espírito de Deus para conduzir a oração. Vigiando nisso. Neemias foi um homem de oração e de vigilância. Glória. Quando Neemias ficou sabendo que os inimigos estavam vindo de todos os lados, sabe o que ele fez? Vou colocar guardas. Ele ora a Deus sobre as autoridades de Deus. O senhor está vendo aí, né? O que está vindo contra nós. E o que nós faz? Vigia. Põe soldados nas partes altas, nas partes baixas, por trás do muro. Tampa as brechas, mas não sai da vigilância. Glória. Oh. Isso é uma guerra espiritual, irmão. Isso é uma batalha espiritual. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando. Aleluia. Jesus foi vigilante. Jesus vigiou. Os apóstolos vigiaram. O que é alguém que vigia? Alguém que está atento. Você não coloca um vigia para dormir, irmão. Igual a história do irmão ali. Qual a história que conta, né? Botou um funcionário para trabalhar na empresa e disse: olha, você não pode dormir aqui. Se você dormir, você sai. No dia seguinte, o funcionário, o patrão chega e disse: olha, funcionário, e aí? Ele disse: eu tenho algo para contar, senhor. Você não pode fazer essa viagem não de manhã. Por quê? Porque ontem à noite eu sonhei. Um sonho terrível com o senhor. Dormiu, irmão. Não vigiou. Entendeu? Não durma. Vigie. Nós precisamos ser vigilantes. Orando a propósito e acessando a vontade do Pai. Vigiando nisso. Isso o quê? Nesse propósito, meu irmão. Nessa caminhada. Nessa direção. Vigiando nisso. Oração e vigilância andam juntos. Aleluia. Por que às vezes nós perdemos? Não é porque falta oração. Às vezes nós perdemos porque faltou a vigilância. Vigilância é alguém que está atento, é alguém que está ativo, é alguém que está percebido, é alguém que está olhando, é alguém que está reparando, é alguém que está alerta, é alguém que está tampando as brechas. Oração e vigilância te conservará para o propósito de Deus. Oh glória, diga isso: eu estarei em oração, continuarei em vigilância e serei conservado para o propósito de Deus na minha vida. Crê nisso, glórias a Deus e palmas para Jesus. E para nós
Oração, vigilância e o quê? Perseverança. Glória. Acabou, irmão, que é o segredo pro resto da vida. Oração, vigilância e o quê? Perseverança. Perseverança. Aqui é outro obstáculo. Aqui é outro problema. Somos habilidosos a começar e não terminar. Temos às vezes muita empolgação e pouca perseverança. Temos às vezes muita intensidade naquilo que queremos fazer e pouca constância em continuar fazendo. Oração, vigilância e o que? Perseverança. Perseverança. Atos capítulo 2, volta do versículo 42, está escrito: e todos perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração, e em cada alma havia temor de Deus. O que eles estavam fazendo? Perseverando na palavra, perseverando na comunhão entre os irmãos, perseverando na oração, perseverando em temer a Deus. Doutrina, oração, comunhão, partir do pão e doutrina, comunhão, oração, partir do pão e temor a Deus. 5 pontos. Em que devemos perseverar? Preciso perseverar na palavra de Deus, na doutrina de Deus. Em que preciso? Isso aqui é uma palavra para a igreja. Eu preciso perseverar na doutrina de Deus como igreja, como membro. Eu preciso perseverar na comunhão como membro. Entendeu? Comunhão, koinonia, é como óleo precioso. Preciso perseverar na oração, no partir do pão, no partir do pão, que também está ligado à contribuição e comunhão, obras, e por último, temer a Deus. Oração, vigilância e perseverança. Fica de pé comigo. Aleluia. Jesus. Glória.